Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e editor do portal Cinema em Cena e eu vi Harry Potter e as Relíquias Macabras, parte 1. A franquia Harry Potter, ela começou como uma fantasia infantil. E a franquia Harry Potter, os primeiros filmes especialmente, eles obviamente tinham um público infantil em mente. Muito curioso, aliás, por isso mesmo assistir aos últimos exemplares da série e perceber a mudança, não só em termos de trama, de desenvolvimento dos personagens, mas principalmente no tom, na atmosfera dos filmes, dos últimos filmes, em relação a principalmente os dois primeiros filmes dirigidos pelo Chris Columbus. São filmes infinitamente mais sombrios, mais tensos, com temas muito mais maduros e mais assustadores de modo geral. É até interessante a evolução, a mudança dos diretores ao longo da série, porque a série começou com o diretor ideal para ela, que é o Chris Columbus, que é um diretor sem imaginação absolutamente nenhuma, um diretor inofensivo, do ponto de vista artístico, um diretor que basicamente é aquele que você faz o desenho por volta, ele vai e coloca, pinta as cores, não cria nada de novo. E por isso mesmo, até por ter um passado, no seu passado como cineasta, filmes que eram mais leves por natureza, ele iniciou a franquia da maneira correta, de uma maneira inofensiva, divertida, e criou dois bons filmes, que são A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Então não são os melhores filmes da série, mas certamente funcionam muito bem para introduzir esse universo, introduzir os personagens. A partir daí assume diretores muito mais ambiciosos, muito mais maduros, desde o Alfonso Cuarón, no Prisioneiro de Azkaban, até chegar no David Yates, que dirigiu os dois últimos exemplares, o Príncipe Mestiço e esse agora, que é o Relíquias Macabras, parte 1 e também a parte 2, que vai estrear no ano que vem. Se eles tivessem convertido para o 3D, é um filme que ninguém ia conseguir ver nada, porque é um filme que já é escuro em 2D. É um filme que a fotografia é acertadamente sombria, é um filme com um tom pesado, é um filme sem cores, é um filme com a paleta completamente dessaturada, e o David Yates ele confere um ar de realismo ao filme que é muito interessante, porque é uma fantasia, né? Você lida com um universo dominado por bruxos e bruxas, enfim, e elfos e etc, e trasgos. Mas ao mesmo tempo, o David Yates com uma câmera sempre inquieta, uma câmera na mão, com essa paleta dessaturada, criando uma atmosfera tensa, ele confere um realismo que é um realismo que torna aquelas ameaças enfrentadas pelos personagens em ameaças muito mais palpáveis, que conseguem realmente gerar uma tensão que talvez de outra maneira não conseguissem. Aliás, a lógica visual do David Yates nesse filme é uma lógica impecável, desde as câmeras com ângulos superiores para enfatizar, com ângulos altos para enfatizar a vulnerabilidade do Harry Potter, da Hermione, do Rony, em vários momentos, até quando ele faz o inverso, com ângulos inferiores para pegar, por exemplo, os personagens, os comensais da morte, o Voldemort e os seus capangas. Eu vou falar com mais detalhes sobre Harry Potter 7.1 na minha crítica, mas desde já eu adianto que é um filme, é o mais maduro de toda a série, e que isso se reflete na trajetória dos personagens, que agora são personagens muito mais tristes, tensos o tempo todo. Aliás, você tem um momento muito revelador, muito interessante, muito inteligente, logo no início desse Harry Potter 7.1, quando o Harry abre o armário que fica sob a escada, onde ele morou durante os 11 primeiros anos da vida, como a gente viu no primeiro filme, e ele vê aquele lugarzinho apertado que ele vivia ali, que era tão deprimente, tão triste, e a gente sente que, de certa forma, ele está até pensando, poxa, eu era feliz e não sabia. Quer dizer, as coisas ficaram muito piores depois disso. E isso é muito revelador, assim como uma cena lindíssima, delicada, sutil, como a dança envolvendo o Harry e a Hermione no meio do filme, que mostra o tanto que esses personagens já avançaram ao longo dos anos, o tanto que eles se conhecem, a amizade forte que se formou entre eles. É uma cena muito doce e muito triste ao mesmo tempo, e que é uma pausa muito bem-vinda no meio do filme. Mas enfim, é um filme que é impecável, está sem dúvida nenhuma entre os melhores da série, e arma muito bem o caminho para o 7.2, Harry Potter e as Relíquias Macabras, parte 2, e eu espero que faça jus a essa primeira metade. É um filme realmente admirável. 2010 está se revelando um ótimo ano para os fãs do cinema. 5 estrelas em 5.